E aí, pessoal? Hoje, no nosso encontro nas Rapidinhas do IGTV, nós vamos bater um papo sobre os agentes de indução anestésica, os anestésicos venosos. Nessa pandemia do Covid-19, essas drogas tão comumente utilizadas no dia a dia do médico anestesiologista e também manejada de maneira frequente por intensivistas e médicos de emergências de hospitais, mundo afora, se tornaram ainda mais famosas, os agentes de indução anestésicos, os anestésicos venosos, dada a necessidade do seu uso massivo, uma massificação no uso desses agentes de indução anestésica por conta do aumento do número de pacientes críticos mundo afora por conta dessa pandemia. Então, nosso objetivo aqui é pontuar a aplicação clínica de cada um desses agentes venosos. Nós vamos bater um papo sobre isso daí, pincelando um pouquinho de mecanismo de ação, efeitos sistêmicos e fazendo uma correlação de cada uma dessas drogas, particularmente com a questão da Covid-19, mas também para o paciente crítico de uma maneira geral. Bom, nós temos vários tipos de anestésicos venosos. Conceitualmente, um anestésico venoso é todo fármaco que é administrado pela via intravenosa e que produz de maneira rápida e imediata perda da consciência. Conceitua-se um anestésico venoso dessa forma. Geralmente, observa-se essa rápida perda da consciência apenas o tempo suficiente do término da injeção até a chegada desse fármaco ao cérebro. É o chamado tempo braço-cérebro. Notadamente, isso vai depender da velocidade da circulação sanguínea, que é um pouco mais lenta em idosos. Então, muitas vezes, em pacientes de mais idade, apesar de sabermos, por questões de farmacodinâmica, que os receptores são mais sensíveis à ação de fármacos, da mesma forma, por questões farmacocinéticas, o volume de distribuição desses pacientes muitas vezes é menor e teoricamente, teríamos que observar uma indução muito mais rápida em pacientes idosos. Às vezes, a lentificação, a diminuição da dinâmica circulatória observada nesses pacientes acaba por compensar esses dois outros aspectos farmacodinâmicos e farmacocinéticos. Nós observamos uma perda da consciência relativamente parecida, um tempo para se perder a consciência relativamente parecido em pacientes jovens ou idosos. Porque se o jovem, por um lado, é resistente aos anestésicos venosos, por outro lado, a sua circulação é mais dinâmica, essa droga chega mais rápido no cérebro. E se o idoso é mais sensível por questões farmacocinéticas, metabólicas, o fígado já não está lá, essas coisas, a função hepática, renal, e o volume de distribuição também muitas vezes é menor. Por outro lado, a circulação é mais lenta, demora um pouquinho para chegar. Os anestésicos venosos, eles têm algo em comum, é a lipossolubilidade. Graças a essa característica química, essa característica farmacocinética, que essas drogas conseguem rapidamente ultrapassar a barreira hematoencefálica, que é essencialmente fosfolipídica, e penetrar na intimidade dos sítios de ação para exercer os seus efeitos, basicamente de hipnose. Seria inviável um anestésico de indução anestésica que não fosse lipossolúvel. A lipossolubilidade ela é algo realmente, nesse caso, sine qua non, absolutamente necessário para que se obtenha um efeito rápido, portanto, dada a natureza fosfolipídica da barreira hematoencefálica. Bom, um dos agentes hipnóticos mais famosos e mais utilizados nas décadas de 60, 70 e 80 e até início da década de 90 eram os barbitúricos. Os barbitúricos são divididos em duas grandes famílias, os oxibarbitúricos, que são os barbitúricos utilizados no dia a dia para controle de crises convulsivas, administrados por via oral, como metoxital, o cardenal da vida. E os tiobarbitúricos, que são aqueles barbitúricos que recebem um grupo sulfeto, que vai conferir a essas drogas grande lipossolubilidade. O protótipo dos tiobarbitúricos, extremamente lipossolúveis e, portanto, adequados à indução anestésica,
é o tionembutal. Então, o tiopental, também conhecido como tionembutal, que é um dos nomes comerciais, mas o tiopental é o tiobarbitúrico clássico utilizado nessas décadas que eu me referi. Essa droga ela tem como mecanismo de ação aumentar a sensibilidade dos receptores GABA-A ao ácido gama-aminobutírico, que é um neurotransmissor inibitório que existe em nosso sistema nervoso central, particularmente na região do tronco cerebral, mais precisamente no sistema reticular ativador ascendente. O sistema reticular ativador ascendente, para quem não sabe, é a parte do nosso cérebro responsável pela vigília. Para fazermos uma analogia interessante, basta pensarmos o seguinte: em um interruptor numa parede. Toda vez que nós apertamos esse interruptor para ligar a luz, é o paciente em estado de alerta. Toda vez que nós apertamos esse interruptor para desligar a luz, é o paciente em estado de inconsciência. Ora, sendo o GABA, o ácido gama-aminobutírico, um neurotransmissor inibitório, toda vez que ele está aumentado ou quando os receptores estão mais suscetíveis à ação dele, que é o mecanismo do tiopental, esse interruptor tende a desligar e, portanto, as atividades cerebrais entram num decréscimo, o paciente entra num estado de inconsciência. Aprofundando mais no mecanismo disso, isso ocorre por conta de canais de cloreto. Os receptores GABA-A são, na realidade, canais de cloreto. E quando ativados por esse neurotransmissor inibitório, que tem a sua atividade potencializada pelo tiopental, há um influxo maciço de cloreto no interior da célula neural, promovendo o que a gente chama de hiperpolarização, que é igual inativação, que é igual sono. Eu perdi um pouco mais de tempo para falar nisso, porque todos os demais agentes que eu vou falar adiante, exceto a cetamina, dividem exatamente o mesmo efeito, o mesmo mecanismo de ação. São drogas, todas elas, os agentes de indução, são drogas GABAérgicas. Por isso que eu perdi um pouquinho mais de tempo para falar nisso aqui. Bom, o tiopental ele vem numa forma liofilizada, tem uma cor amarelo claro, classicamente ele é diluído para 20 com água. Ele promove imediata hipnose, acentuada venoplegia, sendo, portanto, muito perigoso em pacientes hipovolêmicos e cardiopatas, porque ele diminui muito a pré-carga. Não é uma droga que pode ser usada assim à vontade em pacientes politraumatizados e hipovolêmicos, ela pode agravar a situação. É formalmente contraindicada em pacientes com história de porfiria, porque ela pode desencadear crises de porfiria. Tem um perfil neurológico maravilhoso, exercendo uma boa proteção cerebral, diminui o consumo, é inclusive parte de protocolos de neuroproteção de coma induzido. Tem um perfil muito ruim para infusão contínua, porque tem uma T-meio beta longa, apesar de ter uma T-meio beta alfa curta, ou seja, se fizermos uma dose única de tiopental e comparar com uma dose única, por exemplo, de propofol, que tem uma meia-vida de eliminação muito mais curta, o tempo de despertar vai ser praticamente o mesmo, porque quando você faz em dose única, o que limita a duração de ação não é o fígado nem o rim, é a distribuição pelo organismo. Então, tiopental versus propofol, por exemplo, sendo que o propofol tem uma meia-vida muito mais curta, o tempo de despertar seria o mesmo. Mas não é o que a gente observa em terapia intensiva, na abordagem do paciente COVID, posto que serão feitas em infusão contínua. Então, por conta disso, dessa instabilidade hemodinâmica que provoca, o perfil metabólico ser ruim, o tiopental ele foi sendo abandonado em unidade de terapia intensiva e passou a ser usado mais em protocolos de proteção cerebral. Benzodiazepínicos. Bom, os benzodiazepínicos são drogas que produzem, além de hipnose, ansiólise e amnésia. Produzem também relaxamento muscular. A ansiólise, que é a abolição da ansiedade produzida pelos benzodiazepínicos, é correlata com seus efeitos sobre o lobo límbico. O relaxamento muscular, classicamente observado também com benzodiazepínicos, haja visto seu uso em pacientes com distensão muscular e tudo mais, como drogas coadjuvantes, se dá por conta da potencialização dos benzodiazepínicos aos neurotransmissores como a glicina, muito observados também no tronco cerebral. E a hipnose observada com o midazolam e o diazepam, que são os clássicos benzodiazepínicos utilizados em terapia intensiva no Brasil, que são
vistos na forma intravenosa, ocorre graças ao mesmo mecanismo narrado para o tiopental. São drogas GABAérgicas, vão produzir influxo de cloreto, hiperpolarização e inativação do sistema reticular ativador ascendente, apagando o interruptor do nosso organismo e fazendo o paciente entrar no estado de hipnose. São drogas que têm um perfil cardiovascular superior ao tiopental, principalmente o diazepam. O diazepam interfere muito pouco, tanto com a pré-carga quanto com a pós-carga, portanto, é muito seguro em pacientes hipovolêmicos, cardiopatas. O diazepam estimula a liberação de adenosina, então ele tem um bom perfil coronariano e interfere muito pouco também com a frequência cardíaca. Já o midazolam, curiosamente muito mais usado do que o diazepam em rotinas de terapia intensiva por conta do seu melhor perfil farmacocinético, tem uma meia-vida menor, é pior do que o diazepam do ponto de vista cardiovascular. É uma droga que vasodilata muito mais, diminui muito mais a pós-carga, é mais taquicardizante do que o diazepam, mas apesar disso, ela é mais segura do que o propofol e do que o tiopental. Portanto, o midazolam hoje é o grande queridinho aí das unidades de terapia intensiva e uma droga muito realizada tanto para indução anestésica quanto para manutenção do paciente em ventilação mecânica. Principalmente agora que nós temos a desmedotemidina, que, usada em doses moderadas, diminui muito a infusão do midazolam, em torno de 50%, o que vai deixar o paciente ainda mais estável hemodinamicamente. Essas drogas também têm um bom perfil neurológico e também são usadas em protocolos de proteção cerebral, principalmente o midazolam. O diazepam, ele não decolou tanto em unidade de terapia intensiva por causa do seu perfil farmacocinético, que tem uma meia-vida muito longa. Mas pacientes que você tem previsão de deixar entubado muito tempo, o diazepam tem o seu lugar e é utilizado também em administrações de repique, em unidade de terapia intensiva. Tem o seu lugar e é um bom lugar. Tá? Propofol. O propofol, também conhecido como 2,3-diisopropilfenol, da família dos fenólicos, é uma droga que substituiu o tiopental em anestesiologia clínica. É uma droga de todos os agentes de indução. É o que tem o melhor perfil farmacocinético, portanto pode ser usado em bomba de fusão, infusão alvo controlada, de maneira superior a todos os demais. É varredor de radical livre, além de proteger o cérebro, também utilizado em protocolos de neuroproteção. Não tem um bom perfil cardiovascular, porque além de diminuir a pré-carga e a pós-carga de todos os agentes de indução, o propofol é o que mais deprime o miocárdio, então é uma droga que deve ser usada com bastante parcimônia no paciente cardiopata grave, no paciente hipovolêmico, sob o risco de instabilidade importante. Em terapia intensiva não decolou por conta da síndrome da infusão do propofol. Ele pode levar a quadros de dislipidemia e acidose metabólica. Então, não decolou em terapia intensiva por conta disso. É uma droga que pode ser usada nas primeiras 24, 48 horas, tá? Tanto em terapia intensiva quanto em porta de hospital, ela é bem-vinda. O etomidato. O etomidato é uma droga que até alguns anos atrás era de eleição nos pacientes instáveis, por praticamente não interferir com a frequência cardíaca, a pressão arterial pré e pós-carga, mas estudos que demonstraram a chance de falência adrenal por conta de uma supressão que ele causa no córtex da suprarrenal, mesmo em doses únicas, fez do etomidato uma droga nível C para muitos protocolos hoje em dia. Então o etomidato ele dá mioclonia, ele dá muita dor à injeção, ele não oferece condições adequadas de manejo de via aérea e ainda tem essa questão da falência adrenal. A cetamina é uma droga de ótimo perfil cardiovascular, promove neuroproteção e, apesar do aumento da frequência cardíaca, é uma droga que pode ser usada como coadjuvante, associada à desmedotemidina e também associada às demais drogas pelo seu eficaz poder analgésico. É isso aí, pessoal.